Oi meus amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Hoje eu quero compartilhar uma experiência nova que eu comecei na minha vida e que, apesar de ser uma experiência recente, eu consigo extrair vários aprendizados e ensinamentos nesse pouco tempo. Eu gostaria muito, de fato, de falar um pouco sobre isso, de registrar esse momento assim e até mesmo futuramente, né, poder reassistir esse vídeo e ser lembrada daquilo que o Senhor tem feito, tem proporcionado na minha vida e até mesmo amadurecer, né, algumas ideias ou alguns pensamentos que eu estou tendo hoje. Eu comecei a estudar pedagogia, né, educação campo, porém eu iniciei um estágio em uma escola na zona urbana como auxiliar, e só porque eu comecei a gravar que o cachorro começou a latir. Então é isso que as pessoas passam quando vão gravar vídeo. Voltei, acho que agora dá pra continuar. Bom, eu comecei a trabalhar, né, em estágio como auxiliar da professora em uma salinha de crianças de 2 a 3 anos de idade, né? Na minha salinha tem 9 aluninhos e tem sido um tempo muito precioso. Eu já tinha lidado com crianças em um outro momento, no Ministério Infantil da minha igreja local, e tinha lidado com crianças, mas de uma forma não pedagógica, assim poderíamos dizer, né? Não atuando mesmo como trabalho, não de forma cotidiana e frequente, e também não com tantas crianças. No Ministério Infantil eu lidei com muitas crianças, mas não nesse contexto de sala de aula mesmo, né? Exercendo as atividades que eu costumo exercer todos os dias. Agora, então, o ambiente, né, é de escola, cuido das crianças, né, auxilio de fato a professora, mas estou ali para cuidar das crianças mesmo, então, chamar a atenção delas quando é necessário, sabe, auxiliar elas, a professora em alguma atividade que elas precisam e fazendo junto com elas também, trocando a fralda delas ou, se for o caso, dando banho, porque elas são crianças muito pequenas, então só tem 2 crianças desfraldadas na salinha que eu cuido. Só que não é nem sobre isso que eu gostaria de falar, assim, sabe? As coisas que eu exerço no dia a dia. Mas é como esse contexto e essa realidade tem, de alguma forma, me transformado, por mais que seja ainda uma experiência muito recente, porque eu comecei há pouco tempo, né, a fazer isso. E acho que não faz nenhum mês, eu acredito que ainda vai fazer um mês, tá perto de um mês, mas ainda não fez nem um mês que eu tô vendo essa experiência, mas de fato tenho sido muito mudada por isso. E eu percebo, de fato, o próprio Deus forjando o meu caráter e me transformando. Eu acho que eu me sinto quase como Davi, pastoreando ovelhas. Literalmente assim, né? Porque aprender ali na prática a cuidar, né? A prestar atenção, a zelar pela vida daquelas crianças. E tudo isso Deus tem gerado no meu coração. De uma forma muito diferente de outras vezes que eu já havia cuidado de criança e até mesmo servi no ministério da minha igreja, assim. E isso eu imaginava que, independente da área que eu fosse atuar, Deus iria ministrar o meu coração. Mas depois, quando a gente passa a estar, depois que a gente está, né, envolvida de fato com o contexto e Deus começa a nos ministrar, é completamente diferente. Eu tenho recebido, né, assim, creio muito da parte de Deus durante o tempo que eu estou ali servindo, porque essa é a palavra que eu utilizo para descrever o que eu faço na escola e para aquelas crianças, que é servir. Eu não me vejo trabalhando, sabe? Eu me vejo servindo. Eu disse para minha discipuladora que eu nunca, acho que tinha servido de fato, de uma maneira de servir, né? Porque no contexto religioso,
de igreja, a gente sempre fala de servir, de fato, assim, trabalhar nas coisas do ministério e tal, você está servindo ao Senhor. Só que nas Sagradas Escrituras a gente também vê, né, que na verdade servir no ministério, essas coisas, ele veio bem depois, assim. Mas quando Jesus fala sobre servir, ele fala ali na vida ordinária, no cotidiano, né, de negar a si mesmo, de, enfim, andar 2 milhas com alguém que te chamou para andar 1 milha, né, de ser hospitaleiro, enfim, esse tipo de coisa. A gente vê diversos exemplos nas Sagradas Escrituras. E apesar de muitas maneiras o Senhor já me trazer, né, para esse lugar, chamar minha atenção e passar de forma a aperfeiçoar nesses sentidos, né, e me transformar também nesse lugar de servir ao outro, servir ao próximo, mas eu nunca tinha feito alguma atividade de fato que me colocasse nessa posição apenas de fazer um ato ordinário e reconhecer isso como o servir a Deus, sabe? E o servir ao próximo, de apenas fazer algo, não necessariamente eu precisar aconselhar alguém, não necessariamente eu precisar falar de Jesus, sabe? Mas servir, apenas servir. E tem sido muito pedagógico para mim, sabe? Deus tem sido muito pedagógico comigo, estando ali, cuidando daquelas crianças. Porque diversas vezes, quando eu tô cuidando delas, Deus começa a ministrar muitas coisas no meu coração, como o amor que é gerado no meu coração pela vida daquelas crianças. Que não vem por interesse, porque elas nada podem me dar, nada podem me oferecer. São apenas crianças. E que muitas vezes fazem birra, desobedecem, e enfim. Mesmo assim, isso não faz com que o meu amor por elas diminua. Isso não faz com que eu me recuse a acolher alguma daquelas crianças, sabe? Quando elas precisam. Eu, por estar até mesmo estagiando, assim, eu acredito que eu tenho uma liberdade, assim, com as crianças. Não sei, mas na verdade, pela graça de Deus, eu tenho me aproximado muito das crianças, até mesmo que não são da salinha, né, que eu trabalho. Então, outras salas, tem um certo horário que eu preciso ficar no pátio, assim, e eu tenho contato com as crianças de várias turmas, e pela graça de Deus eu consegui me aproximar das crianças das outras turmas, assim, de conversar com elas, de estar com elas, de estar perto, de assistir de perto a vida delas, pelo menos apenas naquele contexto de escola. E, enfim, então, as crianças pequenininhas que eu cuido na minha turminha, eu não cuido delas apenas quando eu tô ali junto com a professora na sala de aula e tudo mais. Eu cuido a qualquer momento que elas se aproximarem de mim ou que elas precisarem, sabe? Então, ontem mesmo, uma das meninas que eu cuido, que, nossa, ela é revolucionária, como a professora chama ela, né? Que ela veio para revolucionar a salinha. Porque ela inventa uma coisa e todo mundo vai querer imitar também, por mais que aquilo não seja o correto. Aí, então, tipo assim, muitas das vezes ela tem muita dificuldade de obedecer. A gente fala e ela não, e pensa que não, tá lá de novo. Ela se machucou, só que, tipo assim, não se machucou de uma coisa grave, né? Coisa de criança, se machucou, começou a chorar e tudo, eu fui lá, né? E daí, Deus naquele momento ministrou meu coração. Tipo assim, as mínimas coisas, Deus ministrando no meu coração, assim, sabe? Deus me mostrando. Seja Ele transformando o meu caráter, ou seja, Ele me mostrando, enquanto eu tô fazendo, Ele dizendo, tá vendo, com você eu preciso fazer assim. Com vocês, meus filhos, eu preciso fazer assim também. É assim que eu faço, ou é por isso que eu acho daquele jeito, né? Então, por exemplo, quando ela tava chorando, aquele berro, ai, choro, não ia ajudar eu ficar tipo, ai, você é verdade, você se machucou, olha só, não sei o quê. Eu peguei no colo,
e falou assim, ô, passou, tá vendo? Isso é pra você não ir lá e fazer aquilo de novo. Mas não fiquei toda hora assim, sabe? Mas peguei, deixei ela no meu colo, não fiquei, só deixei ela ali e chorou e ficou e tá tudo bem, sabe? Até que depois dormiu, foi descansar. Coisas que parecem bem pequenas ou bobas ou cotidianas demais, ou, sabe? Mas que Deus tem gerado muita importância no meu coração, assim. A forma também como o Senhor me faz olhar para as crianças, né? E olhar para elas e de fato vê-las no futuro, assim. Não como uma vidente, né? Para que você não me entenda mal, mas ver o valor que tem uma vida, né? Ver o quão precioso é. Não é só precioso quando a criança é uma criança, né? Aquela vida ela vai ter continuidade, ela vai permanecer sendo gerada, ela vai crescer, né? Ela vai participar de outros contextos e realidades e ser importante para várias outras coisas ainda que ela nem imagina. Então, a preocupação de poder olhar para cada uma daquelas vidas, né? E de fato buscar, assim, em oração, seja como for, interceder, né? Interceder para que não se perca, para que o coração, sabe, daquele indivíduozinho seja protegido, não se misture com coisas que façam adoecer ou perder aquela essência, sabe, de pura que cada um tem. E também, uma das coisas que começou a mexer comigo na sala de aula é que tem as crianças que eu sou mais próximas dentro da salinha, por questões de um precisa de mais atenção que um exige mais atenção que o outro. Na verdade, não é nem que precisa, exige. Porque um é mais obediente, né? O outro é mais próximo, então por si só se aproxima, é mais assim, afetuoso. O outro é mais assim, mais tranquilo, mais dependente, tudo. Mas o fato de eu talvez ter que falar mais com um não muda o fato de eu me importar com o outro e eu amar o outro, eu pensar no outro da mesma maneira. Isso pra mim é algo muito novo, porque eu sou filha única e quando eu era pequenininha, quando eu era criança e quando eu pensava sobre Deus, eu me perguntava, né, se de fato isso não acontecia com Deus. Esse lugar de ter um coração mais inclinado para um e não para o outro. Porque nós, seres humanos caídos que somos, né, assim, corrompidos pelo pecado, vamos ser sinceros uns com os outros. Existem pessoas que a gente prefere mesmo do que outras pessoas, né? Então, tipo assim, se fosse para escolher, a gente coloca muito nesse lugar de escolha, né? Eu escolho tal, eu escolho isso, eu escolho aquilo e rejeito a outra parte. Ou não quer a outra parte. Por conta de algum assunto, algum aspecto ou característica aleatória que a gente mesmo criou ou né, enfim, passou a apontar ou estabelecer critérios, né? E com Deus não é assim. Então, tá sendo uma experiência viva, de fato, de aprender mesmo a pastorear, a amar e a entender de uma forma visível e prática a forma como o Senhor cuida dela por nós, assim, sabe? Então, tem sido muito prazeroso pra mim. Agradeço muito a Deus glória a Deus, assim, eu dou, por ter conduzido a minha vida até aqui, pra ter me trazido pra essa fase, essa estação da minha vida, sabe? Porque eu chego do estágio e eu não faço estágio o dia inteiro, é só de manhã. E eu chego muito cansada, tipo assim, muito cansada. Meu Deus, tipo assim, com um sono, uma coisa. Mas é muito prazeroso estar lá. É muito prazeroso estar ali, ó, com aquelas crianças, conversando, sabe, cuidando. Isso é tão precioso assim, tão precioso. E eu só tenho a agradecer ao Senhor. E outra coisa
que Jesus tem me permitido vivenciar mesmo é o ato de servir por amor sem buscar reconhecimento. Porque uma das coisas que Deus ministrou no meu coração enquanto eu estava trocando a fralda de uma das crianças elas nunca vão, sabe? Provavelmente, porque eu não tenho contato com nenhum pai daquelas crianças, não é nenhum parente meu, não é uma pessoa que vive comigo. Aquelas crianças não vão, muitas delas, se lembrar que algum dia alguém trocou a fralda delas, por exemplo. E que isso era um ato de cuidado, um ato de amor, de que, sabe, assim, ela precisava e teve alguém ali para fazer isso por ela. Enfim, eu não vou ser lembrada, entende? Eu não vou ser lembrada pelas crianças que eu tanto cuido, que eu dou cheiro, que eu dou beijo, que eu abraço, que eu brinco, que eu faço, sabe, dar risada, tipo assim. Não vou ser lembrada por elas. Não tem ninguém ali, tipo assim, nossa, vendo isso e buscando me dar algum reconhecimento porque eu faço aquilo. Entende? E eu apenas sirvo. Por reconhecer que, sabe, o presente que é poder estar servindo. O prazer que é poder estar ali cuidando. Sabe? E sabendo que um simples ato desse colabora para quem ela vai se tornar no futuro. Não de forma consciente. Talvez não vai ser de uma forma para que ela se desenvolva intelectualmente ou coisa do tipo. Mas colabora para o crescimento. Porque ela precisa dessas mínimas coisas, sabe? Diariamente, assim. Então, isso, meu Deus, a didática de Deus é linda. A didática de Deus é linda. E Ele sabe exatamente como nos inserir em contextos, em realidades que nos ensinem, que ministrem o nosso coração, que abram os nossos olhos. Porque isso que eu tô contando agora é a minha experiência, é a minha vivência, é a minha história. Mas Deus pode estar ministrando essa mesma coisa que Ele está fazendo comigo, usando um outro contexto, uma outra realidade, um outro ato de serviço. Mas isso também é uma forma da gente reconhecer que Deus, Ele está no meio de nós, nos ministrando, nos ensinando diariamente, em todas as coisas. Que o que nós fazemos dia após dia, por mais repetitivo que algumas coisas sejam, por mais simples que algumas coisas pareçam ser, mas Deus ainda manifesta a sua glória em meio a tudo isso. Nós não somos apenas transformados, aperfeiçoados, e nós não apenas conhecemos a Deus quando nós estamos ali numa reunião, né? Numa congregação, dentro das igrejas, ou meditando na palavra, nesses momentos mais ritualísticos, acho que eu posso dizer assim, ou litúrgicos, não sei, me perdoe se eu estiver falando a palavra errada, mas é uma vida inteira de relacionamento, assim, com Deus, né? Vivendo as coisas mais comuns, porque a gente se esquece que essas coisas mais comuns, Deus nos deu a graça para viver essas coisas comuns, faz parte da criação de Deus. É claro que algumas exigências, padrões, políticas e coisas do tipo, fomos nós que criamos, estabelecemos e, enfim, né, montamos um sistema. Mas os atos, né, tudo que nós exercemos ali no nosso cotidiano, assim, o próprio Deus se manifesta, nos ensinando, se relacionando conosco. Isso é muito precioso, assim. Existe glória de Deus em meio a tudo isso, sabe? Graça de Deus em meio a tudo isso, beleza em meio a tudo isso, eternidade em meio de tudo isso sendo manifestada no meio de nós. Então, eu de fato quis compartilhar isso, quis guardar essa memória, essa lembrança, essas reflexões que eu passei a ter durante esse tempo de estágio, porque eu achei particularmente, muito precioso. Muito precioso mesmo. Não sei quanto tempo Deus me permitirá continuar no estágio que eu estou, quais são as outras coisas que eu vou aprender em outros contextos, quais são as próximas reflexões que eu vou tirar das coisas que eu estou vivendo agora.
mas é isso, assim, sabe? E espero que, se você tá assistindo esse vídeo, espero que esse vídeo tenha te edificado também, que você possa aprender com alguma das coisas que eu acabei compartilhando com você aqui, né? Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus, a Deus. Creio muito, sabe? Assim, nada do que eu aprendo eu mereço reconhecimento individual, porque, na verdade, não mereço reconhecimento, né? Reconhecimento individual. Não mereço reconhecimento, porque é algo que é me dado. Como Jesus fala, né? Nos dê aquilo que você recebeu de graça. E é me dado. Essas coisas são me dadas, né? Eu apenas cabe a mim aproveitar mesmo as oportunidades e os presentes que eu vou recebendo ao longo da vida. E é isso. Mas é isso, gente. Espero que o Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Criador, abençoe em nome de Jesus Cristo muito a vida de vocês, a minha vida, a sua vida, a vida da sua casa, da sua família. Que o Senhor esteja conosco diariamente, todos os dias, até que Ele venha, até que Ele volte, ou até que nós venhamos, né, a falecer e a esperar o dia glorioso que nos espera para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa é o meu depoimento e o meu testemunho dos meus momentos aí, meus primeiros momentos de estágio, cursando pedagogia. E é isso. Se esse vídeo de alguma forma te edificou, te ajudou, te inspirou, né? Deixa aí no seu comentário, vai ser um prazer mesmo, uma honra poder saber, né? Que é a opinião de vocês também. E é isso, deixa o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal se você quiser continuar acompanhando os vídeos, assistindo, enfim. E compartilhe também, né, se você sentir no seu coração de querer compartilhar esse vídeo com alguma outra pessoa, alguma pessoa que você conheça. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!